vou demonstrar sobre problemas que podem ocorrer e soluções para problemas relacionados ao sensor de proximidade das nossas balanças, tanto a Compact quanto o modelo New Evolution. Esse é o sensor que a gente utiliza nas nossas instalações. Ele fica instalado de forma a autorizar a pesagem. Então a gente tem um transdutor de pressão que fica medindo a pressão da máquina em tempo real, e quando a gente vai efetuar uma pesagem, a gente eleva a concha com a carga, essa pressão vai entrar dentro do cilindro e estabilizar, e quando o braço do H passar pelo sensor, essa pressão já vai estar estabilizada, e neste momento o fato de acionar o sensor é que autoriza a balança a realizar a pesagem. No caso, então, desse sensor, ele tem que estar sempre funcionando para que as pesagens ocorram. Então, toda vez que eu aproximar o metal do braço do H, vou simular com essa chave, e a gente acionar ele, então a gente pode ver na balança que vai estar acionando aqui, autorizando a pesagem. Então, é a distância dele é que vai, a presença do metal próximo a ele é que vai autorizar a pesagem na balança. Então, se você tiver casos, por exemplo, a balança não pesa, você está erguendo a concha, a balança não está pesando, você ergue a concha aqui, mas a balança não entra em pesagem. Então, o que pode estar acontecendo? Pode ser a regulagem da distância, ou seja, ele funciona somente até 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro do sensor, ou seja, a mais do que isso ele não funciona. Então você pode ter aí um problema de regulagem de posição do sensor, ele pode estar afastado demais do sensor. Outro problema que pode estar ocorrendo nele, dele não estar funcionando, caso não tenha, a distância esteja boa, porém, ele mesmo assim, passando o braço, ele não está acionando, você pode ter um defeito no sensor ou no caminhamento interno. Então você pode ter que, para fazer alguns testes nele, você vai ter que abrir ele e acessar os cabos que ligam ele. Então você pode ver se vai ter água lá dentro, às vezes ele pode entrar água por esse tubo, por esse cano, se ele tiver aqui danificado, a água pode entrar e empoçar e ficar empoçada lá dentro e ocasionar a oxidação dos terminais, que pode ocasionar a falha no negócio. Então você tem que abrir ele e olhar a condição dos cabos lá dentro. Outros testes que você vai fazer também, você vai ter que remover os 2 cabos que interligam aqui o sensor e interligar um com o outro. Ao interligar um com o outro, a balança ela tem que responder, ela tem que fazer. Então, se isso funcionar, ele ligado no sensor, os 2 cabos ligados ao sensor não está funcionando, você aproxima o metal, ele não funciona, você interliga os 2 cabos aqui dentro e ela funciona, então o defeito é o seu sensor e ele precisa ser substituído. Se neste caso, mesmo assim, não funcionar, você pode ter problema no seu chicote. Então aí você tem que testar a continuidade, seguir o seu manual de instruções, tem o desenho e as posições dos pinos, você testa a continuidade dos cabos até a sua unidade eletrônica para poder verificar se o cabo está rompido em algum lugar. Porém, se você interligar os 2 cabos e a balança apresentar sensor funcionando, o seu problema está no sensor e ele tem que ser substituído. Outro defeito conhecido também, além da água e a malposição, por exemplo, quando você tem pesagens que estão variando de uma pesagem para outra com a mesma carga. Você está lá com a mesma carga, lá, o mesmo peso, e hora você pesa e ela está apresentando variação hora para mais, hora para menos. Então pode não ser um problema de questão de calibração ou questão de tara. Pode ser uma questão de altura da posição aqui do sensor. Então, como eu falei antes, ela precisa estar ajustada, ela vem com esse suporte com uma chapa rotatória para poder estar ajustando, né, aqui a posição,
a altura, né? Aqui você ajusta a distância com o braço e aqui a posição e a altura, né? Então, quando você for ajustar a altura dela, ela tem que estar mais ou menos no meio do percurso da máquina, do trajeto do braço até o final de curso em cima. Então, se você tiver com ela ajustada, às vezes, uma manutenção na máquina, o técnico pisou em cima e ela baixou, e ela estiver muito com o sensor muito baixo, não dá tempo da pressão estabilizar até o braço passar pelo sensor, isso pode estar ocasionando um erro na sua pesagem. Então, a posição é muito importante, ela tem que estar mais ou menos no meio do trajeto. Para você substituir o sensor, você vai precisar, então, de, primeiramente, soltar os 2 parafusos Phillips aqui, que estão nas frontais. É só removê-los, o sensor vai sair. Depois você vai remover essa capa metálica para fora. É só você enfiar uma chave aqui introduzir uma chave aqui nesse rebaixo e puxar o pino para cima. Puxando o pino para cima, você vai separar essas duas partes. Separando essas duas partes, você vai ter acesso aos cabos internos. Tendo acesso aos cabos internos, você precisa de uma chave bem fina para inserir na borneira, na parte onde entra o terminal agulha do cabo, e você vai ter que introduzir essa chave para poder remover o terminal agulha de ambos os cabos. Então você vai remover aqui o cabo do prensa-cabo também e depois vai colocar tudo novamente da mesma forma que desmontou. Então tira o cabo, coloca o cabo novamente no prensa-cabo, passa ele para dentro do novo sensor, né, e passa o sensor, você vem e liga o L+ no pino 2, L- no pino 1. É só encaixar o terminal agulha na borneira verde e testar. E aí você, já em teste, você pode até encostar o metal nele e o próprio LED nele mesmo tem que acender, indicando o funcionamento do sensor.